A gente falou de perímetro, né? Que é a medida do contorno. A gente não pode falar que é a soma dos lados, porque no caso da circunferência, a circunferência não tem lado. Mas para a gente memorizar, a gente vai pensar em perímetro soma, né? Porque quando eu falo de polígonos, basta somar os lados. Pedir a vocês para tomar cuidado e pesquisarem sobre as denominações dos polígonos segundo o número de lados. Existe tabela para vocês saberem isso, tá bom? Só dá uma pesquisada aí. Por exemplo, se ele falasse a soma dos lados de um decágono regular. Então, um decágono você tem que saber que tem 11 lados. Aí ele vai te dar a medida do lado, você vai ter que somar essa medida 11 vezes, né? Ou multiplicar por 11, ok? Então, entendemos. E no caso da circunferência, o comprimento é igual a 2πr, tá bom? Agora, vamos à área. Que também não é difícil da gente pegar algum mecanismo de memorização, né? O que é a área? A área é a medida da superfície. Como eu falei com vocês, estou lá no meu campo de futebol. Então, aquela linha branca lá do campo de futebol é o contorno. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que calcular o perímetro para poder colocar essa linha branca aqui, ok? Agora, se eu quiser colocar o gramado vai ser utilizado em toda a superfície, então é a área. Então, como é que se calcula a área de um retângulo? Observe, ele tem duas linhas por quatro colunas. Então, uma, duas, três, quatro. Finge que tá do mesmo tamanho, tá bom, gente? Não tá não, mas enfim. Então, você tem quantos? Se fosse de 1 centímetro, quantos você teria? Você teria 8, né? 4 em cima, 4 embaixo, 8. Se aqui fosse um 4 por 3 dividido em 3, então seria 4, 4, 4, 12. Ou seja, para você achar a medida da área de um retângulo, basta multiplicar a base pela altura, ok? Isso é uma coisa que tem aluno que confunde. Por exemplo, às vezes ele pega assim um polígono, daí pede o perímetro, ele soma só dois lados. Presta atenção, quantos lados tem, você vai ter que somar os lados todos. Agora, quando é área, não. Porque como é a superfície, você vai fazer duas linhas por quatro colunas, vai apenas multiplicar 4 vezes 2, tá bom? No caso do quadrado, é a mesma coisa. Só que, como os lados são iguais, a gente fala que a área do quadrado, normalmente a área a gente bota essa, é L ao quadrado. Mas, se você ficar confuso com isso, você usa a mesma fórmula que você usa aqui, porque na verdade é a mesma coisa. Você vai multiplicar a base pela altura, que são a mesma medida, tá? Por isso L ao quadrado. Então, aqui no caso, a área é 3 vezes 3, que dá 9. Aqui a área é 4 vezes 2, que dá 8. Observe o seguinte no triângulo. Se você prolongar, você vai observar que o triângulo é o quê do retângulo? É metade. Então, vou até estipular aqui um valor, tá? Se eu tiver um triângulo que a altura, sempre que a altura tem que formar um ângulo de 90 graus, tá, gente? Com a base. Então, se você tem a altura de 3, então vamos lá para a área do triângulo. É base vezes altura. Mas como ele é metade do retângulo, você tem que dividir por 2, porque senão ele vai dar a área toda. Então, por exemplo, ele vai ter 3 aqui, 4 aqui. Se você não dividir por 2, ele vai contar como um retângulo e não um triângulo, que é metade dele. Então, nesse caso, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, tá bom? Então, vai dar 12 dividido por 2, 6. Cuidado também as especificações. Se for centímetro, centímetro quadrado. Porque imagina, você tem 3 centímetros vezes 3 centímetros. Repete a letra, soma dos expoentes, por isso é ao quadrado, tá bom? O perímetro não, sempre é centímetro, metro, é uma unidade. Bom, vamos lá agora para do trapézio. Presta atenção, de novo na do retângulo. A gente não faz base vezes altura. Só que o problema é que, aliás, a solução, né? As bases dos retângulos, dos quadrados, são iguais. Então, por isso que a gente faz base vezes altura. Agora, quando você tem duas bases, então você vai ter que somar essas duas para multiplicar pela altura, tá? Então, é base maior mais base menor, porque são duas bases diferentes. Aqui não, é base vezes altura, porque é uma base só, é a mesma medida. Agora, aqui você tem base maior, base menor, vezes altura. Mas como a fórmula do retângulo é base vezes altura, olha só, olha quantas vezes você está fazendo base vezes altura da menor, base vezes altura da maior. Você divide por 2 para não contar duas vezes a altura, tá bom? Você vai contar uma vez só. E a altura, gente, tem que fazer aqui, ó, 90 graus. A altura não é esse lado aqui, não. A altura ela tem que fazer 90 graus. Então, por exemplo, se ele te deu, deu 4 de altura,
essa base menor é 2, essa base maior é 6. Então, você tem que fazer base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Às vezes, ele traz a medida do lado do trapézio e não traz a altura. Aí você tem que calcular. Como assim que eu vou calcular, Angélica? Por exemplo, se ele falou assim, ele é isósceles, né? Aqui é 2. Todo ele é 6. Então, aqui só pode ser quanto? 4. Aí, 4. 6 menos 4, então sobra 2. Então, vai ser 1 para cá, 1 para cá. Por exemplo, tá, gente? Nesse caso, não seria possível. Mas, enfim. Vamos supor aqui que ele te deu, então, a medida total aqui. Se for isósceles, você vai pegar a medida que tiver na base menor, vai ser a mesma daqui. O que sobrar, divide por 2. Faz seu teorema de Pitágoras com a medida do lado que tiver aqui, que você vai achar o valor da altura, tá bom? Mas é sempre, ó, bases, então soma as duas, vezes a altura dividido por 2, tá bom? Assim como foi no triângulo, porque ele é metade do retângulo, retângulo, quadrado, até agora tudo bem. Agora observa o seguinte, o losango mal desenhado, porque o losango, a característica dele é ter os 4 lados iguais. Inclusive o quadrado, ele é o losango por causa disso, tá? Então, ele tem 2 diagonais, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar uma diagonal vezes a outra e vai dividir por 2, tá bom? E o paralelogramo, se vocês observarem, por exemplo, se eu cortar esse pedaço aqui e encaixar aqui, o que que ele vira? Um retângulo. Então, o paralelogramo também é base vezes altura, ok? Então, no caso de um polígono qualquer regular, existe sim uma fórmula, mas ela dá um certo trabalho. Então, quem estudou, ou até quem não estudou, dá uma pesquisada. A área de polígono qualquer é o semiperímetro vezes o apótema. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque raramente eu vejo esse tipo de situação nas provas do IFE. Mas o apótema é uma semirreta, né? Que parte do centro, formando 90 graus. E aí você vai pegar a medida do raio. Você tem polígonos regulares inscritos, né? E aí você vai fazer o teorema de Pitágoras, vai achar o apótemazinho e vai fazer a multiplicação. Mas eu não vou me aprofundar, porque dificilmente vai cair uma dessas de polígonos regulares qualquer. Chegou onde eu queria? Então, no caso da circunferência, a área que tem gente que confunde com o comprimento, que é 2πr, é π vezes r ao quadrado. Então, por exemplo, se ele me deu o diâmetro da minha circunferência e disse que mede 4, então eu sei que o raio mede 2. Então, como é que eu vou fazer? A área vai ser π vezes 2 ao quadrado. Ah, então a área vai ser π vezes 4. Se ele falou considere π 3,14, você substitui e faz o resultado da conta, tá bom? Tem até uma questão dessa que caiu no IFE, que eu coloquei no canal. Vou colocar na descrição para vocês, tá bom?